Boa boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um encontro, né, da nossa 11ª semana acadêmica de educação da Faculdade Unileia. Nós estamos no último encontro, né, a última palestra com a professora Luciana Mendonça, coordenadora do curso de pedagogia. Temos tido aqui, né, a presença de muitos estudantes do curso de pedagogia. É um curso, né, o maior curso da faculdade, é um curso que tem conversado com os outros cursos, né, assim, e a semana de educação também tem trazido temas importantes que não dizem só, né, não são só pertinentes aos professores em formação, mas também o pessoal da área de gestão que tem acompanhado, também tem conversado conosco aqui. Eu vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos na altura dos ombros, castanhos. Estou usando uma roupa preta e cinza. Atrás de mim, um fundo de tela com o logo da Unilever, né? Depois a professora Luciana vai fazer também a audiodescrição dela. Enfim, quero dar um recadinho aqui antes da gente começar, não vou me alongar muito. Né, a gente teve uma semana bem cheia de atividades e tudo mais. Agora a gente quer ouvir a Luciana, ouvir vocês aqui pelo chat do YouTube, eh, trazendo uma discussão sobre experiências no que se refere, né, à educação ambiental na escola. Mas então eu vou falar o nosso recado aqui, com relação aos certificados, tá? Como nas outras palestras, né, eu tenho dito que nas últimas semanas a gente tem entregado um certificado por palestra, mas nesta vai ser diferente. Vocês vão receber um certificado apenas com a sua carga horária de participação, tá? Então, se você assistiu uma palestra, 2 horas, 2 palestras, 4 horas, se você assistiu tudo, você vai ter a carga horária completa. E quando que você vai receber este certificado? Você vai receber em até 15 dias úteis a partir de hoje, né? Então, sábado e domingo não conta, começa a contar na segunda-feira, 15 dias úteis, né? Não contando nem final de semana, nem feriado. E aí você vai receber no seu e-mail um link para você clicar e gerar o seu certificado automaticamente. Você não vai receber o certificado, você vai receber o link que vai gerar o certificado e você vai receber. Se nesse prazo você não receber nada, aí você pode abrir uma ocorrência. Mas, né, todos vão receber. Uma outra coisa com relação aos certificados é que ao receber de horas complementares, vocês vão colocar lá no portal, né, direitinho para contar as suas horas. Bom, não vou me alongar mais, né, vou passar para a Luciana, vou desligar aqui meu áudio, minha câmera, e vocês tendo, né, alguma dúvida, fazendo algum comentário, eu vou ler e passar para a professora. Lu, com você. Oi, Úrsula, obrigada, estúdio, obrigada. Então vamos começar. Eu vou começar primeiro fazendo a minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher parda, tenho cabelo castanho escuro, estou com um fundo, né, que simula um ambiente de trabalho, uma sala de aula, e do meu lado esquerdo tem o logo da Unileia. Eu estou com um leve batonzinho cor-de-rosa, estou com óculos, porque eu sou dessas que precisa de óculos, principalmente para longe, uma blusa preta e um fone branco. Bem, eu atuo na coordenação do curso de pedagogia, acredito que alguns de vocês já me conhecem, né, aqui dos Encontros Síncronos, eu sei que a gente conversa muito, e nessa tentativa de trazer uma orientação para a nossa discussão, vocês vão entender por que que é uma orientação para a nossa discussão, porque a gente está se vendo, pelo menos o pessoal da pedagogia, a gente está se vendo com alguma rotina, né? E a ideia é que vocês possam interagir, que possam ir conversando conosco, para que a gente possa realmente fazer que seja proporcionar um diálogo.
quando a gente pensou no tema da semana acadêmica, né, gente, vocês então, quem já atua como professor ou como profissional em outra área, a gente sempre fica pensando o que que a gente pode trazer e compartilhar, principalmente, que possa trazer reflexões, né, e que possa trazer, mudanças na nossa prática também, né. E eu confesso a vocês que eram muitos temas, né, que poderiam ser abordados. Os nossos professores são bem criativos. Eu fiquei olhando e pensando em como a própria Denise falou, né, a professora Denise falou numa do evento da apresentação dela, coisas que a gente pudesse esperançar. Claro que, né, orientados pela ciência, educação é uma ciência, né, mas que a gente pudesse esperançar um pouco. Então veio esse tema, educação ambiental como componente curricular, vocês vão entender ao longo da apresentação por que como componente curricular, e inspirações educacionais brasileiras, porque o que mais a gente tem são educadoras e educadores que nos inspiram o tempo todo, e a gente costuma dar muito crédito às notícias que muitas vezes nos desanimam, né. Claro que a gente tem que ter consciência, né, dessas críticas que a gente recebe, que a gente faz o tempo todo para a gente poder aprimorar a nossa prática e o contexto que a gente atua, mas é muito legal a gente conhecer boas práticas, né. Então a conversa vem nesse sentido. Eu vou pedir para depois, quando terminar o encontro, vou compartilhar com vocês alguns links, que eu gostaria muito que a gente continuasse com esse debate. Primeiro por quê? Porque para apoiar, né, essa nossa conversa, eu trouxe um educador que primeiro eu gostaria de saber se vocês já ouviram falar dele. O nome dele é Bernardo Toro. Vocês já conhecem ele? Já ouviram falar? Já leram alguma coisa sobre o professor Bernardo Toro? Eu optei por escolher essa foto dele, né, tem uma foto dele aí com um paletó azul marinho, uma camisa azul clarinha, ele é um homem branco, que já está meio calvo, né, com cabelo branco, com esse sorriso largo, porque o Bernardo Toro, ele nos traz um convite a uma reflexão que vem muito ao encontro do que a gente vai conversar hoje. E aí eu tô aqui, tô olhando para baixo, que eu tô olhando para o chat, para ver se vocês conhecem o Bernardo Toro, o que vocês conhecem dele, já ouviram falar, não ouviram falar? Me respondem aí para eu poder saber. Quando vocês vão respondendo, eu vou apresentando ele, tá? Ele é filósofo e educador nascido na Colômbia, né? Ele é uma referência na nossa América Latina. E é muito legal ouvi-lo falar sobre a América Latina. Ele estudou filosofia, estudou física, matemática, tudo na perspectiva dos cursos da licenciatura. E na pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, ele fez em investigação e tecnologia educativa. Hoje, né, atualmente, ele é decano da Faculdade de Educação em Bogotá, né, a Pontifícia Universidade Javeriana. Ele nos propõe uma reflexão, né, porque ele é um pesquisador muito propositivo, né, da gente pensar um novo modelo para a economia, audacioso, né, mas ele fala sobre esse novo modelo que vai influenciar essas novas relações sociais e educação, porque ele sempre aponta para a gente sabe que outros pensadores, outros teóricos também nos dizem isso, que a escola, né, as alterações, mudanças que a gente precisa superar dentro da escola, ela precisa ser ampliada, né? A gente não pode achar que o professor, a escola, vai dar conta de todas as questões, e muitas delas são sociais. Então, ele traz uma nova proposta, que é o paradigma do cuidado, e a gente vai começar conversando sobre isso, né? E atualmente ele ainda é presidente da Fundação Social, uma entidade civil lá na Colômbia, que o objetivo é combater a pobreza no país dele. Não conhecem, gente? Olha, então já é bom depois a gente até continuar para a galera das licenciaturas, né? Porque além de ser um educador muito interessante para a gente poder estudar, normalmente também caem muitas questões de concurso público, e a gente vai ver por quê. E aí ele começa com uma reflexão nesse vídeo que eu quero que depois vocês assistam, né? É um TED Talks, que está disponível no YouTube, que o tema central era a Amazônia. Então ele começa com essa fala. Hoje a gente enfrenta um grande paradoxo. Ao mesmo tempo em que a gente cria várias condições para o desaparecimento da espécie humana, né, com as mudanças climáticas, a depredação do meio ambiente, dos nossos recursos naturais,
criamos outras condições para tornar possível o relacionamento e o encontro global como espécie, por meio desse advento das tecnologias digitais que a gente conversou tanto essa semana, e hoje a professora Thalita deu assim uma aula para a gente, né, nas múltiplos conceitos e nomenclatura dessas tecnologias no nosso cotidiano social. Ameaçamos a sobrevivência e, ao mesmo tempo, fortalecemos os meios de convivência e comunicação. Ele começa nesse TED, né, trazendo essas questões. E aí ele é muito propositivo, e ele começa falando uma frase que não é novidade para a gente, ainda mais que estuda educação, né, gente? Que ele fala, por que o novo paradigma? Porque a gente educa para o paradigma do êxito, que ele chama, né? E que Maria Montessori já tinha falado sobre isso, né? A gente educa para a competição. Aí ele começa com um exemplo e indagando as pessoas da palestra, perguntando assim: o que você deseja para o seu filho, para sua filha? O que você deseja para o seu aluno e para a sua aluna? E normalmente as falas são: que ele seja bem-sucedido, que ele tenha uma boa casa, que ele tenha um bom emprego. Normalmente as nossas falas elas são direcionadas e relacionadas ao consumo. E aí ele fala que não vai dar certo, né? A gente está vendo que essa relação, né, focada num paradigma do êxito, num paradigma da competição, nos levou ao cenário que a gente vivencia atual. E aí ele começa a fazer uma discussão muito grande, e essa é a grande pesquisa dele, sobre equidade, sobrevivência da nossa espécie, né, e das outras espécies do planeta, e qualidade na educação. E aí que ele traz o paradigma do cuidado. E ele traz algumas palavras que são chaves, né? Porque ele fala que esse paradigma é uma nova forma da gente enxergar, de se enxergar no mundo, da gente se enxergar dentro do nosso planeta. E aí ele relata, né, que isso são elementos norteadores para uma cosmovisão, que a gente já escutou e vive escutando atualmente, né, esse conceito em outros autores, que a gente vai falar rapidamente sobre um brasileiro que é muito importante, que traz esse debate para a gente também. E aí ele traz para a gente o conceito, né? O que ele chama de cosmovisão, né? É essa nossa estrutura interna que organiza a forma como a gente compreende o mundo. Então, ela é a ordenadora da realidade. Então, quando ele convoca para um novo paradigma, né, e trazendo as problematizações do que a gente vive atualmente, ele fala: olha, não é tão simples assim, a gente precisa aprender a pensar de forma diferente. Então, ele traz alguns conceitos como aldeia global, que a gente já sabe que outros autores também falam para a gente sobre isso, né? Da gente se entender e se reconhecer como indivíduos, né? Ele fala sobre o saber cuidar, ele fala sobre a importância do que ele chama de comensalidade, que é o acesso solidário ao alimento, que é inadmissível que a gente tenha tantas tecnologias e, ao mesmo tempo, a gente vivencie nos dias atuais pessoas em situações vulneráveis, não só relacionadas à fome, como a própria guerra que a gente tem vivenciado. E aí ele fala que a gente precisa fazer essa transição e sair desse paradigma da competição para a gente ir para um novo conceito que ele chama de ganha-ganha, que aí todo mundo ganha. Ao invés da gente ficar sempre relacionando, aí ele traz novamente a fala desses pais e desses professores, de um se colocar de uma forma melhor do que o outro, e que alguns ainda acreditam, né, nesse conceito da própria meritocracia, no paradigma ganha e ganha a gente tem possibilidade de se ver de outra forma diante do mundo. E aí ele traz alguns cuidados, né, que fala, olha, mas a gente precisa então elencar algumas prioridades. Essas prioridades seria saber cuidar, saber conversar, respeitar e saber ser hospitaleiro. Ainda mais pensando nessas inúmeras guerras, nessas alterações climáticas e nessa grande movimentação das populações ocorrendo por conta dessas características do nosso mundo de hoje, que o objetivo é esse, viver dignamente, né? Então, quando vocês forem ver esse link que eu vou deixar, já tem uma nuvem de palavras aqui com alguns conceitos que eles vão nos ajudando, que ele vai nos ajudando a refletir, né? E aí ele traz três citações que eu acho bem providencial que a gente pense nelas, porque são elas que vão orientar esse novo olhar para a educação ambiental.
que eu não sei se é tão novo, né, e vocês vão me dizer se é novo mesmo ou não. Vamos lá. Primeiro, assim, se quisermos chegar a lugares novos, temos de percorrer caminhos desconhecidos, né? Isso é um poema de San Juan de la Cruz. E a gente tem muito medo, né, gente, da novidade. Quando vem a novidade, a gente se destabiliza e tem muita dificuldade, né, de se colocar. Esse segundo eu achei muito providencial, porque os estudantes das licenciaturas que já estão atuando nas práticas de ensino e extensão iniciam esse componente curricular com essa frase, né? É preciso uma aldeia para educar uma criança, que é um provérbio africano, né? Ele falando da responsabilidade que a gente precisa ter com o outro, da responsabilidade que a gente precisa ter com os que estão ao nosso redor, independente de onde eles se localizam, né, geograficamente. E uma frase de um pesquisador, né, teórico, conhecido aqui no Brasil, que é o professor Leonardo Boff, que é o que normalmente tem norteado as falas do professor Bernardo Toro e as apresentações dele. Então, vamos lá. Quando amamos, cuidamos. Quando cuidamos, amamos. O cuidado constitui a categoria central do novo paradigma da civilização que começa a surgir em todo o mundo. O cuidado assume uma dupla função de prevenir danos futuros e reparar, regenerar esses danos do passado. Então, pensando nessas frases, né, e pensando nessas citações que vão nortear esse nosso olhar, esse nosso diálogo agora, o professor Bernardo Toro nos traz mais um momento para a gente refletir. Saber como cuidar, né, porque a gente precisa ter referências, né, do que é esse saber como cuidar, o que que é esse paradigma de uma nova civilização, o que que a gente deseja com esse paradigma do cuidado. E se eu estou trazendo para vocês é porque eu tenho afinidade, né, e acredito que poderia ser um caminho. Saber como cuidar constitui a aprendizagem fundamental da sobrevivência da espécie, porque cuidar não é uma opção. Os seres humanos ou aprendem a cuidar ou perecem. E aí, mais uma vez, a gente tem os exemplos, né, do nosso cotidiano. Ou a gente aprende a cuidar do outro, ou a gente aprende a cuidar do nosso redor, ou a gente aprende a cuidar dos nossos recursos naturais, ou a gente vai morrer, porque não tem outro caminho, né, para a nossa civilização que está desgastando e provocando tantas alterações climáticas, conflitos em pleno ano de 2023. Então, quando a gente pensa esse tema, que é educação ambiental como componente curricular obrigatório, ela vem norteada por essas orientações, por esses princípios teóricos, filosóficos, que a gente precisa saber de onde a gente fala. E aí eu trago um documento da Unesco, né, que aponta, não só no Brasil, gente, no mundo inteiro, né, que a educação ambiental ela deve ser um componente curricular básico até 2025. A gente vai ver que isso não é algo novo, não é um assunto novo, mas temos sim motivos para a gente poder esperançar. E aí eu trago uma fala da diretora-geral da Unesco, logo aí embaixo. Ó. A educação pode ser uma ferramenta poderosa para transformar nossa relação com a natureza. Devemos investir nesse campo para preservar o planeta. E desta forma surgem novas possibilidades da gente enxergar essa educação ambiental para além do que a gente já realiza atualmente, do que a gente já faz. Então, para a gente poder pensar, é muito bom a gente voltar um pouco no contexto do nosso país e entender como que a gente se relaciona com esse tema, né? Então, uma breve linha do tempo para a gente poder, vou passar rapidinho. Claro que tem inúmeros outros documentos que seriam importantes para a gente destacar, mas eu estou fazendo um recorte específico do nosso cenário educacional, tá? Lá em 92, nós tivemos um tratado de educação ambiental que o objetivo era, que foi elaborado, né, pela Conferência das Nações Unidas, e o objetivo era a gente pensar em sociedades responsáveis e responsabilidade global. Anotem o ano, 92. Em seguida, em 97, a gente teve uma política pública, né, um documento considerado, sim, uma grande inovação, que eram os parâmetros curriculares nacionais. Se você não conhece ele, vale a pena, porque tem todos os livros disponíveis de forma gratuita na internet.
é muito importante que você conheça esse documento, além de ser um documento muito bem escrito, até pouco tempo, né, e ainda é muito utilizado como orientador dos nossos currículos aqui no Brasil, né. Ele já traz à ponta o meio ambiente como um tema transversal, então o conceito não era trazer enquanto uma disciplina, mas sim como um desenvolvimento, né, de competências e habilidades ao longo de toda a formação do ser humano. Em 99, institui-se a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, até agora, a gente falou de 3 marcos importantes que influenciam diretamente a nossa educação, né, e que podem nos dizer um pouco mais sobre como nós estamos. Em 2002, então de 99 a gente foi para 2002, teve um decreto que regulamentava essa política de educação ambiental. E por que isso foi importante, né? Porque criou um órgão gestor, então não ficava solto, né? Constituído pela Coordenação de Educação Ambiental dentro do Ministério da Educação, que conversava com outros setores, que mostra todos os níveis de ensino, determina a integração às disciplinas de modo transversal, porque esses conceitos que a gente traz muitas vezes são muito novos, né? Para a gente poder compreendê-los e lançar a mão dessa compreensão que a gente fez lá na prática. Então, eles traziam exemplo, formação continuada inicial para esses professores, né? Sempre tendo como referência as políticas públicas. E por que isso é importante? Porque isso afeta também, né? Chega na gente, chega na formação inicial do nosso curso, chega na composição dos nossos currículos, e isso é muito importante porque vira também uma forma de reflexão que não vai ser algo novo quando você chegar naquele cenário educacional. Em 2004, essa coordenação ela foi incorporada a uma coordenação geral de educação ambiental, né? Então cria-se uma secretaria de educação continuada relacionada à alfabetização e também à diversidade. Então a gente vai vendo que o próprio movimento da nossa sociedade vai promovendo que esse tema vai chegando, né, em todos nós. Quando chega 2013, vem as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, né? A gente nota que teve um salto ali nesses anos, e aí que já mostra para a gente, que é essa que está sendo discutida agora, né, gente, que menciona a sustentabilidade ambiental como meta universal, né? E como importante não só para a formação profissional, como para essa etapa da educação básica. Quando a gente chega em 2016, que aí tem mais um salto ali, né, de 13 para 2016, é proposto a educação ambiental como disciplina obrigatória no ensino básico. Isso foi proposto em 2016, foi discutido ao longo dos anos, né, de 2016 até 2022, e pasmem, no ano de 2022 o projeto foi arquivado. Significa que não era de interesse do nosso país, né, das pessoas que não é do nosso país, das pessoas que estavam representando a gente, que nós elegemos, não era interesse deles que a educação ambiental pudesse ter uma disciplina obrigatória no ensino básico. E isso significa também a gente não ter estratégias, recursos chegando a gente, né? Chegando nas nossas escolas, para que a gente possa, enfim, modificar a nossa prática e ter recursos necessários para poder apoiar o ensino-aprendizagem. Mas, e a imagem está ruim? Depois eu conserto esse slide e compartilho com vocês. Mas não é para a gente ficar triste, porque esse projeto ele foi desarquivado e trouxeram umas 2 novas propostas, né? Uma proposta que é essa que está em cima, não sei se está dando para vocês verem, porque a imagem ficou em cima, né? Que é do governo do Pará, que instituiu a educação ambiental como disciplina obrigatória, agora em 7 de julho de 2023, e a gente sabe que isso impulsiona novas ações, então nós temos um novo projeto atualizado, tramitando agora, retornando esse assunto, né, retornando esse debate. Ele ainda é um projeto de lei, não foi aprovado, mas é muito importante a gente ficar de olho, porque é um tema que a gente precisa pensar não como uma disciplina somente, mas principalmente como forma de agir, né? Forma de ser, como uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova cosmovisão, como nos propõe o professor Bernardo Toro. E aí, o que é importante, né? Primeiro, pensar a sustentabilidade pressupõe não apenas em cuidar no planeta,
mas cuidar de si mesmo e dos outros, como o professor Bernardo vem nos apontando, né. O que que é cuidar de si? É a gente cuidar do nosso corpo, ele fala que é a gente cuidar do nosso espírito, da nossa saúde mental, é a gente saber cuidar da outra pessoa que está ao nosso redor. Professores que estimulem esse trabalho interdisciplinar, porque ele já está presente dentro da BNCC, quem manipula a BNCC no dia a dia sabe que é um tema que já consta dentro da BNCC. Então, para além de ser uma disciplina obrigatória, isso já está presente, então nada impede que a gente possa fazer com que isso aconteça nos nossos cotidianos das escolas, né? E principalmente dialogar com a realidade, porque isso contribui para que essas questões façam sentido para os estudantes. Daí que vem a ideia da gente trazer algumas, né, foi um trabalho muito árduo selecionar apenas algumas, experiências considerado lições bem-sucedidas. E por que que essas experiências elas foram consideradas bem-sucedidas e eu estou trazendo aqui para a gente conversar, porque elas relacionaram essa temática ao cotidiano, à necessidade daquela comunidade. Essa primeira experiência, que é da escola, né, Visconde do Rio Branco, em Ibituba, Santa Catarina, se vocês puderem, é muito legal escutar a fala desse diretor, né, que foi o gestor que apoiou. Ele começa falando que os estudantes eles aprenderam técnicas de bioconstrução e fizeram uma composteira e começaram a aprender a criar fossas. E aí o tão interessante é porque surgiu de uma problemática dentro da escola, tinha esgoto vazando dentro da sala de aula, e ele relata isso com vários detalhes, e sem apoio, né, das políticas públicas que deveriam chegar até lá, aquilo incomodava aquela comunidade, eles se reuniram, estudaram sobre aquilo, envolveu a escola toda, e isso virou um grande projeto, e um grande projeto que teve como objetivo também a profissionalização desse estudante, porque ele aprendeu a fazer a composteira, ele aprendeu a lançar a mão da construção dessas fossas, e além dos ganhos ambientais, isso abriu outras perspectivas no mundo profissional também, influenciando toda a comunidade ao redor. Maravilhoso, né? Então vale a pena a gente conhecer essa experiência. Outra experiência legal é da Escola Mário Quintana, né? Que é aqui em São Gonçalo, né? No município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, que eles começaram, né, participando de pequenas trilhas e atividades na APA do Engenho Pequeno, que é uma área de proteção ambiental ao redor dele. E aí eles começaram com um programa chamado Estudo Vivo, que começou impulsionado, né, pela Secretaria de Meio Ambiente. Conforme eles começaram a se envolver com essa área de proteção ambiental, outros tantos projetos começaram a ser desenvolvidos e eles começaram a perceber uma mudança de relacionamento com a comunidade no próprio ao redor deles, né? Aquelas famosos questionamentos que muitas vezes a gente traz quando a gente está fazendo os nossos planejamentos, né? Sobre reciclagem, sobre reaproveitamento, sobre o cuidado e limpeza ao nosso redor. E isso fez com que envolvesse toda a Secretaria Municipal de Educação e hoje acaba sendo um projeto desenvolvido com permanência dentro das próprias escolas que envolvem essa secretaria. Outro muito legal, estão vendo? Vocês estão conseguindo reconhecer essas imagens? Né? Essas imagens, então, são várias crianças cobertas de lama, que pode parecer desespero para algumas pessoas, mas eu consigo achar isso lindo. Vocês acham também? Então, essa é uma experiência de uma proposta de uma escola que o objetivo dela é ampliar a oportunidade de aprendizagem com uma relação direta com o meio ambiente. Então, ela tem dentro do projeto pedagógico dela o conceito de ser uma agrofloresta. Então, eu trouxe só um trechinho do projeto pedagógico, o nome da escola é Escola da Árvore. Ela atua com educação infantil e ensino fundamental 2, só para aguçar vocês a ficarem curiosos sobre a proposta. Olha só que legal. Arremessar bombas de semente, construir uma casa de taipa e voltar para casa cheios de lama. Essas são opções cotidianas para os estudantes na Escola da Árvore, que fica em Brasília. E, gente, agora vou compartilhar aqui uma experiência que me deixa muito orgulhosa.
a gente está falando de uma experiência considerada exitosa, né? Nós temos alunos, né, nas disciplinas de práticas que estão desenvolvendo jardins sensoriais nas escolas que eles atuam, né? Outros espaços envolvendo não somente o consumo, a gente sabe que um parquinho todo colorido é lindo, né? Mas desenvolvendo outro tipo de relação com a natureza e buscando estimular essas relações com a natureza. A professora Thalita tem nos ajudado muito nesse pensar, né, por meio do projeto da Brinquedoteca em Ação, trazendo as propostas de brinquedo estruturado, brinquedos não estruturado, como é que a gente olha esse redor. Então, assim, se algum aluno ou a estudante ou estudante que é um dos líderes desse projeto, pode até deixar o comentário aqui no chat, que depois a Úrsula pode ler para a gente. Mas sabendo que isso já é uma realidade, né? Nós temos colegas aqui dentro do curso que já estão atuando e promovendo essas mudanças dentro do espaço que atuam. Parabéns, gente. Mais um. Querechu trabalha na Escola Estadual Indígena Curucutu, que desenvolve práticas pedagógicas intrinsecamente relacionadas à cultura guarani, caracterizadas por uma abordagem holística do meio ambiente, que se destacam pelo respeito aos mais velhos e estimulam a convivência humanitária. Temos que trabalhar muito bem na base nos primeiros anos de vida da criança e ensinar como é cuidar da terra, preservar e falar o porquê estamos preservando. Essa é uma escola, né, indígena, então é muito importante a gente conhecer essas experiências, porque se hoje a gente ainda tem a Amazônia de pé, é graças aos nossos povos originários, né, a todo o esforço que eles têm feito, e porque eles possuem uma cosmovisão que é muito mais integrada à natureza do que a gente, então a gente precisa aprender com eles, né? Reaprender. Essa é outra experiência da Escola Municipal João Batista da Cruz, em Jundiá, do Rio Grande do Norte. Olha, gente, na comunidade Arisco dos Pires, que é um projeto visando alimentação saudável. Eles relatam lá no site que está aí embaixo que uma das questões da escola era a dificuldade no acesso a uma boa alimentação. Então, eles apoiaram a comunidade dessa forma, desenvolvendo esse projeto Saúde, que uma das atividades é a construção de uma horta coletiva. No site tem várias fotos das comunidades se envolvendo, né, e de como que isso apoia também, né, o que o Toro trouxe lá para a gente, que ele chamou de comensalidade, né, que é o apoio a uma alimentação saudável e para todos, né? E aí, muito difícil, mas a última experiência, mas que é muito interessante, que é dos estudantes de... Interessante não, maravilhosa. Estudantes de Iguatu, do Ceará, que eles começaram... Olha só, gente, muitas vezes a gente pensa que é uma lição para a gente, sabia? A gente pensa que o nosso trabalho é um trabalho tão pequenininho de formiguinha e a gente acaba não valorizando as nossas ações e não compartilhando essas boas ações que a gente realiza no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Estudantes de Iguatu, Ceará, que são esses que estão na imagem abaixo, eles diziam que está maior, né? Mas, ó, falei que eu uso óculos, então não podia botar o texto muito pequenininho. Elaboram projetos e conquistam a aprovação de lei municipal para valorização e preservação da caatinga. É isso mesmo. A partir do projeto que eles desempenharam, eles conseguiram mobilizar a sociedade local e aprovar uma lei municipal para valorização e preservação da caatinga. Então, vou lá ler. Oiticica, ipê, aroeira, juazeiro e pau-d'arco. Essas são espécies de plantas típicas de um único bioma, exclusivamente brasileiro, e que já possui mais de 40% de sua área devastada, a caatinga. Buscando chamar atenção para esse bioma, alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual de Educação Profissional Lucas Emanuel Lima Pinheiro, de Iguatu, Ceará, criaram um projeto de lei e promoveram intenso debate até que fosse aprovado na Câmara de Vereadores. A lei 2404/16, né, do ano de 2016, dispõe sobre a obrigatoriedade de fortalecer as políticas de valorização e preservação da caatinga. Aí vem a fala de um estudante. O bioma é exclusivamente brasileiro e sua fauna e flora não é encontrada em nenhum local do planeta. A caatinga hoje já está mais de 40% devastada e a população não sabe disso. Maravilhosos, né? Então,
Voltamos ao Bernardo Toro, porque quando a gente aprende, né, escuta essas boas experiências, e olha que eu trouxe poucas, né, deveria ter trazido mais, mas se vocês gostarem do tema, a gente pode pensar, né, Úrsula, em desdobramentos, porque essa partilha de experiência é muito importante. Eu tenho certeza que você conhece alguma boa experiência e pode trazê-la para a gente também, e pode apresentar para a nossa comunidade. Ele traz para a gente, assim, que toda essa discussão, ela tem um objetivo, porque nós, enquanto educadores, temos uma finalidade pedagógica, não é mesmo? Então, a gente, além de pensar nesse novo paradigma do cuidado, que envolve a gente enxergar o espaço que a gente atua, eu estou falando no contexto educacional, mas a gente tem que ampliar esse olhar para um todo, né? Para tudo que está ao nosso redor. Ele fala, a gente precisa pensar nesses 7 códigos da modernidade, porque esses 7 códigos eles são essenciais para a gente promover uma cidadania crítica, né? Para que a gente possa promover o empoderamento das pessoas ao nosso redor. Então, ele fala o que é básico, que ele chama dos 7 códigos da modernidade. Primeiro, domínio da leitura e da escrita, fazer cálculos e resolver problemas, né? Analisar, sintetizar, interpretar dados, fatos e situações, compreender e atuar em seu entorno social, né? Ser aquele agente de mudança que um famoso filósofo, pesquisador brasileiro já dizia isso para a gente há muito tempo, né? O professor Paulo Freire. Localizar, acessar e usar melhor essa informação acumulada. Interação crítica com os meios de comunicação, planejar, trabalhar e decidir em grupo. Para quem é estudante da Unileia, pode ser que esses 7 códigos da modernidade não sejam assim tão novos, né? Vocês devem, quem é pertence aos cursos de gestão e tecnologia, deve escutar muito sobre isso nas disciplinas, né, de ambiente profissional e extensão, e quem está na licenciatura deve escutar nas práticas de ensino, escuta, conta aí, em projetos e práticas educacionais também, o que nos promove a refletir, né, se realmente educação como um componente obrigatório, né, virando uma disciplina, se só isso nos basta como educadores, ou se a gente precisa pensar em novas formas de atuação no mundo, como foi o convite do professor Bernardo Toro, né, que fala sobre esse paradigma do cuidado. E aí, como nós somos cientistas e pesquisadores e eternos estudantes, eu trouxe alguns locais interessantes, fiz uma curadoria de um material, né, sobre essa temática para a gente poder pensar e utilizar também nas nossas práticas pedagógicas, né. O primeiro é o CEMADEM, que é um Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Nacionais, que é vinculado ao nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, que ele produz diversos materiais pedagógicos validados por pesquisadores, né, sem erros conceituais e propostas de atividade. Então, se você ainda está inseguro, né, insegura de criar um material completamente do zero, você pode lançar mão desses conteúdos e ressignificá-los, né, fazer uma releitura. Não, até porque cada comunidade é uma comunidade, e ressignificá-los no seu cotidiano. Então, vocês aí veem as imagens, né, do que eles chamam de jornadas, que são sequências didáticas, planejamentos, jogos digitais, jogos de tabuleiro, porque muitas vezes a escola não vai ter acesso a essas ferramentas, então, jogos de tabuleiro. Então, é um material muito legal. O outro são os cursos da ENAP, gente, gratuito, é a Escola Nacional de Administração Pública. Tem vários, e para quem precisa, né, cumprir as atividades complementares, claro que as nossas atividades da Unileia são sempre maravilhosas, mas que a gente possa conhecer outros espaços e ampliar o nosso vocabulário, o nosso repertório de conhecimento. Um dos cursos que estão lá disponíveis é esse, Valores Culturais da Natureza. Então, ele foi desenvolvido em parceria com o ICMBio, ele é aberto, gratuito e oferece certificado. Outro portal muito legal é esse Concertação. Ele reúne vários mapas de várias plataformas sobre a Amazônia, sobre diferentes temas, sobre mudanças climáticas, com gráficos maravilhosos, com temas, com dados atuais. Então, para a gente poder utilizar, abusar e a gente também aprender a ler e conhecer essas informações. Então, quando a gente ficar com receio, né? Ah, será que é verdade o que está acontecendo, né?
uma queimada, um desmatamento lá na Amazônia, vamos consultar essas fontes, né, que são legitimamente reconhecidas para que a gente possa opinar, né, de forma crítica e segura. E aí vem essa palestra que norteou esse nosso diálogo do professor Bernardo Toro, que ele fala sobre a coragem para pedir ajuda, e ele ressalta, e é por isso que, não menos importante, que eu deixei para o final, que ele vai falando que no paradigma do cuidado, a primeira coisa que a gente precisa aprender é pedir ajuda. Porque no paradigma que a gente vive hoje, isso faz sentido, se a gente está competindo com outro, a gente não pede ajuda, não é mesmo? E se a gente modifica essa nossa cosmovisão, esse novo olhar sobre o mundo, surge essa coragem de pedir ajuda e daí a gente desenvolve outras competências, outras habilidades, outras formas de ser no mundo que a gente nem imaginava que era possível. Ai, passei, peraí, desculpa. Esse material é um material do site Porvir, que fala sobre o futuro ancestral na escola. Não é à toa que ele foi colocado em seguida do professor Bernardo Toro, porque ainda nessa palestra ele nos chama a atenção sobre a importância da América Latina, sobre a importância da gente ser o grande corredor verde do mundo inteiro, e então que a gente tem uma grande missão, né? De ser e estar no mundo de outra forma. E esse material é um material muito interessante, não só para a gente estudar, mas porque já traz várias outras possibilidades de atividades pedagógicas para a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí, outro convite, né, que a gente possa escutar o discurso da Tiksai Surui, que hoje em dia ela está se destacando por ser uma grande liderança e por trazer esses saberes ancestrais, né, por mais que ela apareça aí de forma jovem, e uma das falas muito importantes nesse discurso dela, que foi na COP26, que é: a gente deve estar no centro das decisões. E aí isso é muito importante, esse deslocamento, né, que tem muito a ver com o paradigma do cuidado. Quando a gente pensa o ser humano no centro das decisões, a gente começa a se relacionar com o consumo, né, com tudo que está ao nosso redor de forma diferente. E mais um material interessante, né, esse é um webinário, é um vídeo, então vocês podem escutar enquanto vocês estão fazendo outra atividade, que fala sobre justiça climática na escola, que tem muito a ver com esses conteúdos que a gente vem apresentando. E aí, gente, não está por último à toa, né, que é o nosso querido Ailton Krenak, o primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras, né? Eu sei que a gente já utilizou ele como referência em outros momentos, então nós temos audiobook dele de forma gratuita, se não for possível você adquirir, a gente sempre, né, compartilha que é legal adquirir a obra, é importante adquirir a obra de um profissional, mas tem essa fala dele que foi aqui na Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, que ele fala sobre a espiral dos afetos. Ele traz aquele contexto do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, mas como uma potência da espiral dos afetos, e é muito importante a gente conhecer a fala do Krenak. Bem, vou tirar aqui a apresentação, que eu quero ouvir vocês, o que vocês escreveram, o que a gente pode pensar, né, juntos, juntas. Se vocês têm alguma sugestão, vou passar aqui, vamos ver. Lu, Oi. enfim, estou olhando aqui também. É, enfim, né, o que você falou é super importante, todas as referências, né, referências latino-americanas, referências dos povos originários, referências de pessoas que estão pensando já esses problemas há muito tempo. E eu acho isso muito importante, que os nossos alunos tenham contato com estas referências, né? Não com as modinhas, o pessoal que vem da onda, mas uma galera que há muito tempo já está pensando nessas questões, né? Eu acho que isso é importante. Eu estou vendo aqui Aprendi alguns com você comentários. também, Úrsula. Obrigada. Olha como é Ah, importante a gente estar junto do outro. A gente aprende o tempo todo, né? tem uns comentários aqui, eu queria começar com um Hum. que parece que é legal, mas é para a gente ter um pouquinho de cuidado, do ponto de vista mesmo do equilíbrio ambiental. A Anete Siqueira diz que ela, no grupo de trilha, eles juntam sementes e vão jogando as sementes no decorrer da trilha.
E aí isso é bom e pode não ser bom, né, por 2 motivos. Se você está pegando a semente na trilha mesmo, não precisa jogá-la espalhar, porque ela já caiu ali, né, e isso é Originalmente vai legal. Agora nascer ali, né, ela já vai é o nascer ali. ambiente Agora dela. isso, agora se você junta semente de um outro espaço, você joga lá, não é legal, porque você pode, às vezes, estar colocando uma semente invasora e vai desequilibrar o ambiente, e isso tem entre as plantas também. Eu não sei o que vocês fazem, de repente é dali da semente do local mesmo, ok, Altera porque o quando eu bioma, né, fiz Úrsula? eu fiz um curso, né, de guia, de turismo e tal, e na nossa aula de atrativos naturais, o professor de trilha chamou justamente a atenção para isso. E algumas pessoas até com boa intenção, né, come maçã, aí vai juntando a sementinha da maçã, come uma fruta, vai juntando a sementinha da fruta. Aí chega, por exemplo, num ambiente e joga aquelas sementes lá e elas não são dali, né, e às vezes, muitas vezes, elas podem prejudicar. Então tem que ter um pouquinho de cuidado também com isso. Mas era só isso que eu queria falar, desculpa, mas é porque foi a primeira coisa que veio aqui, eu lembrei dessa Não, Úrsula, super orientação que a importante, gente porque recebeu. justamente a pessoa deve estar fazendo com uma boa intenção, né, mas é importante a Isso, gente é. conhecer a informação. Aí, Lu, aí Hum. começam as perguntas pra responder. Na sua avaliação, quais as questões e problemas ambientais são mais importantes? Ai, Uma gente, pergunta de Valdir Luiz. Valdir, eu não me sinto nem competente para avaliar, né, porque eu trafego pela área da educação, né, e acaba que na área da educação ambiental, acho que a gente precisa dar voz às pessoas que estão, em frente, né, e já pesquisam sobre essas temáticas. E claro que eu acho que a gente precisa pensar nas questões urgentes para que a gente possa atuar, né, mas eu vou falar como educadora, né. Eu acho que uma coisa muito importante, é por isso que eu trouxe esses materiais para vocês, é a gente se aproximar desses grandes institutos, um deles é o ICMBio, né, tem outros tantos, né, para não ser injusta com os pesquisadores, para que a partir desses dados a gente apreenda e busque com a comunidade. Eu sei que a gente pode pensar assim: "Ah, mas nossa vida é muito corrida", muitas vezes a gente acaba não tendo nem a oportunidade de ter acesso, né, a essas informações, mas se a gente parte do nosso local, do local que a gente atua, né, como o Mohan fala, né, a gente atua do local para o global, eu posso sim me apropriar dos temas da minha comunidade ao redor, que são desafios como aquele professor do primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, né, do esgoto dentro da escola, da construção das fossas, e a partir daí a gente aprender juntos, né. Eu acho que esse que é o grande barato da gente ser educador, né, a gente está eternamente aprendizado. Então, assim, eu não me sentiria confortável, nem competente de elencar quais seriam os grandes desafios que a gente teria pela frente, não. Você se arriscaria, Úrsula? Eu abrir câmera e áudio, eu compartilho da sua fala, né, assim, não é nossa área de formação, nem nossa área de pesquisa. A gente discute essas temáticas a partir de um ponto de vista não de quem se informa só pela internet, né, também é uma fonte de informação, mas não a fonte. A gente busca ler, coisa e tal, mas não é nosso campo de conhecimento, assim, que a gente tem maior domínio, porque cada um vai para uma área de pesquisa, né, e tudo mais. Mas eu acho, e aqui eu quero lembrar, né, ao nosso estudante que fez essa pergunta, quando a gente fala dessas questões de, sustentabilidade, né, questões ambientais, uma coisa que a gente sempre tem dito aqui, que não são só questões ambientais e sustentabilidade, não é só fazer o jardim, não é só reciclar, não é nada disso, né. Então se a gente quer saber, assim, acho que para ele ter uma de quais são os maiores problemas, eu sugiro que, vá dar uma olhadinha
dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Perfeito. Porque ali, né, a gente vai ver nos 17 objetivos quais são as áreas em que a gente precisa ter especial atenção para a Perfeito. gente pensar num desenvolvimento sustentável. E ali a gente vai ver questão, por exemplo, da água, né, chegando para todos, água potável, então essa é uma discussão importante, de energia. E aí a gente vai ver questões que, de repente, as pessoas vão pensar: "O que que isso tem a ver com o desenvolvimento sustentável?". Quando a gente tem ali um dos ODS, por exemplo, o incentivo de meninas estudarem, né. Quando a gente tem incentivo de melhoria salarial entre homens e mulheres, igualdade salarial. Então, todas essas questões, né. Então fica aqui o convite, né, para se debruçar nos 17 ODS, e eles têm, cada objetivo desse tem sub-objetivos. E aí, ao ler ali, você vai ter uma visão bem interessante, né. Antes da gente começar, eu estava vendo uma manchete do Ailton Krenak falando que rios vivos, infelizmente, eles não são compatíveis com esse mundo capitalista que a gente vive, né. Então um sistema econômico exploratório e predatório não vai permitir, né, desenvolvimento sustentável por uma série de questões. Essa semana a gente falou disso, né, assim, a gente pensa: "Ah, como que você pode ajudar, né, no desenvolvimento, na melhoria do meio ambiente, na proteção?". Aí vem sempre aquelas coisas muito individuais que a gente deve fazer, né, Também, né. também. Por exemplo, aí eu gosto muito desse exemplo, assim: "Ah, o tempo que você vai ficar no chuveiro, né, diminui o seu tempo de banho". Ok. Vocês já viram quanto se gasta de água na indústria do jeans, para lavar jeans, né? Quanto se gasta de água na indústria de bebida, quanta Coca-Cola, Ambev gasta de água, né, e outras. Então aí eu acho assim: "Poxa, o que que é o meu banho? Ah, mas o banho de várias pessoas", não se compara, gente, né. Então assim, a gente Por isso que é pode importante fazer ver nossa os números, né, Úrsula, porque aí traz a exatamente. criticidade pra gente, né. Isso, exatamente. Então, assim, né, a minha sugestão é essa, né, vá dar uma olhada lá nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Maravilhosa. Sustentável, na Agenda 2030, e ali, aí você vai começar a observar, né, onde que o sapato aperta o calo, né, que ele é muito mais amplo do que a gente pode imaginar, né. Hoje estava conversando com a minha filha, ela indo para a escola, ela falando assim: "Ai, esse negócio de geografia, eu só gosto de geopolítica. Eu não gosto nada dessas discussões sobre, o meio ambiente, eu não sei o que". Eu falei: "Minha filha, então você não gosta de geopolítica, porque essas discussões são todas atravessadas". Ela: "Ai, é, você tem razão". Então, Laurinha, beijo, Laura. clima, né, essas discussões sobre clima, não sei o que, tá tudo muito interligado, né. Ô, Úrsula, sabe o Então que me fica lembrou? hã. Não sei se a Luana está assistindo a gente, mas a Luana, nossa coordenadora de gestão ambiental, gente, ela fez um evento maravilhoso no primeiro semestre, que ela trouxe várias experiências, norteada também pelos ODS, ela é coordenadora de gestão ambiental, e ela trouxe várias falas sobre práticas do cotidiano social, sobre o projeto Marulho, lembra? Sobre Uhum. os lixos nos mares, e as professoras Raquel, a professora Raquel, que atua com a gente nas licenciaturas, deu uma aulona pra gente. Depois a gente pode até pegar esses vídeos com elas e compartilhar com vocês, que é bem legal. É. O Tiago Silva, ele coloca assim: "Na sala de aula, a educação ambiental deveria ser uma matéria obrigatória". E é, a gente acabou de ver que é, né, não tem né, tá dentro do currículo, é um tema transversal, né, todas as disciplinas. A gente não precisa ter uma disciplina de educação ambiental específica, tem português, matemática e educação ambiental. Essa discussão ela tem que perpassar todas as disciplinas, né, então é uma coisa assim, e eu fico vendo que quando a gente trabalha na educação infantil e na educação no ensino fundamental 1, a gente consegue fazer mais isso, a gente consegue trabalhar mais de maneira interdisciplinar. Agora quando vai para o ensino fundamental 2 e ensino médio, as coisas vão ficando muito, Muito compartimentadas, né. comparti né.
Então, às vezes, tem uns professores que juntam, umas escolas que fazem uns projetos, né, mas enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aí ele continuou, né, falando assim: "No meu tempo de ensino fundamental, não tive esse incentivo. Até porque se eu estimulo meu aluno a cuidar de uma horta na escola, a alimentação dela na família, na sua casa vai melhorar". Isso tudo vai do projeto pedagógico da instituição. Vou contar uma coisa para vocês. Uhum. Eu estudei no colégio município aqui do Rio de Janeiro, né, e vou falar o nome dele, porque boas práticas a gente precisa compartilhar. Escola Municipal Governador Carlos Lacerda, aqui em Jacarepaguá. E eles tinham uma concepção de ensino integral, né. Era uma escola considerada uma escola com um projeto experimental, e a gente ficava, Tiago, dentro da escola, com atividades diferenciadas, não é solto, sabe, numa perspectiva interdisciplinar. E era muito interessante, porque a gente tinha, né, naquela época os termos, né, aula de educação para o lar, para meninos e meninas, mas a gente aprendia vários hábitos, ações, estratégias importantes sobre o cuidado de si, por mais que o nome não seja o melhor, né. Aí tinha técnicas industriais, técnicas agrícolas, que eram os nomes possíveis naquela época. E eu percebo sim, que isso foi um diferencial na minha formação. Não pelo aprendizado, né, gente, porque, assim, aprender a costurar, aprender também é importante, mas nas reflexões que me foram colocadas pelos professores naquele momento, que me possibilitou ter um olhar diferente diante o mundo, né, diante ao contexto que eu estava inserida. Eu também tive tudo isso, educação para o lar, artes industriais, técnicas comerciais, tinha tudo isso. E, a princípio, né, eu acho que é tudo na base do achismo, porque eu nunca estudei história do currículo nesse sentido, mas eu acho que havia essa divisão de meninos e meninas, cada um Na minha deveria. escola não Na tinha. minha época não tinha mais. O que que a gente fazia? A turma era dividida, porque não era como a sua que tinha esse projeto maior, né, assim, de tempo na escola e tudo. Então metade do ano a turma estudava educação para o lar, e na outra metade do ano, artes industriais, alguma coisa assim. E era mó barato, na escola tinha uma tipografia, tinha uns negócios, assim, bem legais, né. E colocava para meninos e meninas, eu lembro que a educação para o lar, né, era ensinar costura, Fazer cuidar de alguma compota, cozinhar, e né. os meninos lá fazendo, assim, depois isso sai do currículo, né. É interessante. Não acho que deva voltar, mas então hoje a gente tem umas questões que atravessam todas as disciplinas, são Isso. outros Até porque o desafios, mundo muda, outros né, tempos, a gente precisa outras pensar de outro demandas. jeito, né. Exatamente. Ela falando que nós 2 juntas somos sensacionais. Ah, muito obrigada. Imagina quando a gente não tá cansada. Pois é. Sexta-feira, ainda bem que vocês estão aqui, né, gente. É. A Michele fez uma importante um importante comentário aqui. Michele Francisco: "Na maioria das escolas, assim como com a consciência negra, só se fala do meio ambiente quando é um dia só". Michele, perfeito, porque quando eu fui buscando as experiências, eu fui, ressaltando, porque assim, né, gente, não é um juízo de valor quando você destaca uma experiência e não traz a outra, né, porque são muitas experiências, né, Úrsula, legais que a gente poderia trazer e compartilhar com vocês. A maioria eram semanas de meio ambiente, né, o dia da água, o dia da consciência do planeta, por isso que as próprias políticas públicas traz pra gente, como a Úrsula falou maravilhosamente bem, sobre a transversalidade, você tem que navegar pelas outras disciplinas, né, para fazer sentido. Então, por exemplo, Valdir, que fez aquela pergunta: "Lu, o que pode ser, Lu e Úrsula, que a gente pode considerar naquele momento?". Volta para a comunidade, olha lá para eles, né. É claro que a gente não vai deixar de apresentar as grandes temáticas, né, do nosso mundo. Olha lá, vê o que está acontecendo, busca esses números com eles, manda eles trazer, vamos ler esses gráficos com eles, pensando nesses 7 códigos da modernidade que o Bernardo Toro apresentou para a gente, né, que são coisas importantes que a gente precisa desenvolver. Olha, já é 8h30 e a gente falou que não ia nem chegar a Pois 8h30, é, né. 8, né. Pois é, foi. Mas eu quero terminar para a gente encerrar aqui, e pegando essa sua fala, lembrando, né, ao você quais são os grandes problemas, talvez não, com certeza a gente não vai dar conta de resolver os 17 ODS, eu falei para ele que é para ele ter essa visão macro,
Para você chamar atenção para olhar para a comunidade. E aí eu lembrei do trabalho do nosso aluno Luciano, né, aluno de pedagogia, foi um aluno do curso, foi orientado, ele entrou no programa de iniciação científica ano passado? Esse ano foi ano retrasado? Fala o projeto, que aí eu vou ver se eu lembro, do ano passado. Não, foi ano Acho retrasado. que foi a primeira edição, não foi a primeira edição? A primeira ou a segunda? A segunda. Porque foi a segunda, não foi ano passado não, foi ano retrasado. Tem 2 anos que ele fez. O Luciano, estudante de pedagogia, ele, fez então um projeto, né, de iniciação científica e educação ambiental. Então ele foi orientado pela professora Luana Carneiro, do curso de gestão ambiental, que é uma educadora, está na escola também, né, então uma visão muito interessante dessas questões. E ele, o projeto dele, né, era os alunos têm que fazer e fazer um objeto para a comunidade, uma devolutiva. Ele olhou para o município dele, Bezerra, e qual era o problema que ele via ali? Era uma questão da relação da comunidade com o rio e a necessidade do replantio de mata ciliar. Então ele vai fazer um trabalho de educação ambiental ali, na comunidade dele, pensando essa questão específica da mata ciliar ali no rio e tudo mais. O Luciano fez esse trabalho, terminou o curso, ele entrou no mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. E ele continuou com essa discussão, né? Ele levou novamente essa questão educacional ligada à escola, porque a educação ambiental não é só na escola, mas aí ele faz uma específica para a escola. E Luciano, esse ano, defendeu o mestrado, por isso tem 2 anos, que eu lembro, né, que ele fez o mestrado e defendeu, né? Então, olha que interessante, a comunidade viu o problema, foi em cima, investigou, né, e, enfim, e acabou criando isso também uma maneira do desenvolvimento, profissional e acadêmico, né, então lembrei disso. Você falou de olhar para a comunidade, essa experiência de um estudante nosso aqui da Muito bem faculdade Rio lembrada. Negro, né. Enfim, gente, Luciana, muito obrigada, né, por você encerrar tão brilhantemente essa semana. Foi um prazer, como sempre. Aqui tem, ó, o aluno Thiago que faz o estudo no sábado, explicando sempre sobre pedagogia, ele faz história e está conquistando, e quando terminar a história vai fazer a pedagogia. Isso que eu ia falar para ele fazer, mas que bom que ele já está encontrando o caminho, né. É, é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês na semana acadêmica. Semana que vem nós começaremos a semana de, Gestão, gestão, né? né. Daqui a pouco, vocês vão começar a receber na semana que vem também as orientações, vão receber tudo direitinho, né, anunciando a semana. Na segunda-feira a gente vai ter a abertura com a professora Solange, aqui mesmo no YouTube, e durante a semana vocês vão ter acesso a toda a programação. Então, né, muito obrigada por vocês estarem conosco essa semana, obrigada ao pessoal do estúdio, né, por tudo, e nos vemos então segunda-feira. É isso, gente. Até segunda, gente. Tchau, tchau.